Oi, pessoal! O Interesse Público de hoje está só começando. Agora vamos ver o que vem pela frente ainda nessa edição. O Ministério Público Federal em Santa Catarina discute os direitos das mulheres que trabalham em atividades da pesca. Antes do dia 16 de agosto, a propaganda eleitoral é proibida em todo o país. No Maranhão, o Ministério Público estabeleceu diretrizes para inibir a publicidade antecipada na pré-campanha. Agora vamos ver como o projeto Ministério Público pela Educação, o MPEDUC, tem feito uma grande e positiva diferença na vida dos estudantes da cidade de Tanhaçu, na Bahia. Com pouco mais de 20 mil habitantes, Tanhaçu, que fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador, vem passando por uma grande transformação. A cidade foi incluída no projeto MPEDUC, Ministério Público pela Educação, uma iniciativa que promove a união de todos os órgãos estaduais e municipais em prol da melhoria da qualidade da educação. Através de questionários, visita em loco, visita todas as escolas, reuniões e audiências com a sociedade civil, foi possível constatar alguns problemas em transporte escolar, necessidade de formação de professores, na educação especial. E dentro do próprio projeto nós apresentamos soluções para todos esses questionamentos e esses problemas. A Secretaria de Educação fez um plano de ação para que o MPEDUC fosse executado. Fizemos capacitação aos membros do Conselho do Fundeb, reestruturamos toda a equipe da Secretaria para um acompanhamento e monitoramento no censo escolar, na parte de recursos humanos, fizemos formações com motoristas, porteiros, merendeiros, enfim, tornamos todos capazes de poder operar e contribuir na educação. Antes, eu não tinha todo esse projeto que me ajudava a aprender o Braille e várias outras coisas também, porque os professores eles são muito educados e eles tentam fazer qualquer coisa para poder me ajudar. Não só eu, mas com todos os alunos, eles têm muita atenção. E para dar ainda mais apoio a esses estudantes, a Prefeitura criou o CAI, Centro de Atendimento Educacional Especializado. Além da gente já ter nas escolas os núcleos, a gente vai ter também, fora daquele horário normal da aula, a gente vai ter psicólogas, psicopedagogas, né? Toda a equipe para dar uma atenção melhor a essa população. Alô? Alô? Você consegue me ouvir? Alô? Dificuldade para falar no celular é um problema comum para muita gente. Independente da operadora contratada, a dor de cabeça é a mesma. E quando o sinal do celular tá fraco, enfraquece também a amizade, né? Afinal, como é que ficam os posts nas redes sociais e as mensagens? A gente tem que tirar o chip, reiniciar o celular e procurar o sinal, né? Levantar, procurar e ver o que a gente faz, porque é complicado. Hoje em dia as operadoras estão muito deixando a desejar. Primeira coisa é tentar desligar o telefone, né? Porque às vezes a gente ainda pensa na última possibilidade de ser o telefone. Mas as redes de telefone ultimamente estão péssimas. Eu costumo fazer assim, ó, ir para um lugar mais alto, mas na maioria das vezes eu prefiro deixar ele de lado e focar em outras coisas. O telefone pode não funcionar muito bem, mas a conta dele, essa chega todo mês sem falhas. Situação que deixa muita gente com o cabelo em pé de raiva.
Mas não adianta ficar sofrendo calado. É preciso denunciar, como fizeram algumas pessoas no Pará. A Justiça atendeu o pedido do MPF e determinou que algumas operadoras devolvam parte do dinheiro pago pelos clientes nos últimos 5 anos, referente aos dias que o serviço não estava bom. Uma forma de comprovar é você anotar a data e a hora, né, em que houve uma falha na prestação do serviço, ou então pegar um celular de uma outra pessoa e fazer uma gravação, tentando acessar a internet, ou então tentando fazer uma ligação, para deixar evidenciado que naquele momento o serviço ele não estava sendo prestado da melhor forma possível, e isso aí acabou ocasionando um prejuízo, né, uma falta da prestação do serviço. Você vai ver a seguir: Ministério Público Federal em Santa Catarina discute a situação das mulheres que vivem da pesca. Imagine o encontro que reúne mulheres que vivem da pesca para contar suas histórias. Com o título poético de Apaixonadas pelo Mar, o evento aconteceu em Florianópolis antes da pandemia do coronavírus. Vamos ver? O mar aparece como espaço de exclusividade masculina, onde as atividades mais significativas caberiam aos homens. O trabalho das mulheres para a cadeia produtiva da pesca fica em segundo plano, quase invisível, sem reconhecimento de direitos e à margem das políticas públicas. A participação das mulheres na cadeia produtiva da pesca vai da confecção de redes, reparos de pequenas embarcações e processamento de pescados até a produção e venda de frutos do mar. Dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura estimam que 90% das pessoas que trabalham nas atividades secundárias do setor são mulheres, mas algumas já assumem até o comando dos barcos para o sustento das famílias. Realidade que foi tema de debate no Ministério Público Federal em Santa Catarina. Foi muito gratificante, emocionante dar um lugar de fala para essas mulheres, trazer essa discussão que permeia também a questão ambiental, que é a área de atuação do Ministério Público Federal. O Ministério Público do Trabalho está atento, recebe denúncias, faz as investigações e promove a inserção da mulher em condições de igualdade no mercado de trabalho. Durante o evento foi apresentado o documentário As Pescadeiras, sobre o dia a dia das mulheres que vivem da pesca artesanal. Quando eu pedia para elas se apresentarem e para elas falarem da profissão que elas executam. Então elas diziam: meu nome é Tereza, eu moro na região de Laguna e eu sou pescadeira. Por um dia, as personagens do documentário deixaram as redes e os barcos para se fazerem ver e ouvir como protagonistas da própria história. Sempre amei o mar, a pesca, a água. Então o destino me levou a ser uma pescadeira, né, como é o termo. E é uma experiência muito rica para mim, porque me levou a vencer muitas barreiras, foi muito difícil, mas hoje me é motivo de muito orgulho. Pode oferecer para mim uma faxina de casa, um serviço melhor que fosse, assim, para mim viver de sapatinho no pé, bem limpinha, unha pintada toda a vida, bem arrumada, eu não aceito. Eu aceito a minha pesca. Minha pesca é tudo para mim. Estão reconhecendo as verdadeiras pescadoras, que estão com a mão na massa, tem calo na mão, dedo cortado, remam, viram o motor, botam rede, tarrafeio, pesca camarão, pesca o peixe, tem bastante hoje. Olá,
Olá para você que acompanha o Interesse Público. É hora de ficar por dentro das notícias da semana do Ministério Público Federal no Redação MPF. E como medida de prevenção da transmissão do novo coronavírus, seguimos gravando em área externa. O Ministério Público Federal instaurou inquérito civil para apurar se há ilegalidade ou não na indicação do reitor temporário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Josué de Oliveira Moreira teria sido nomeado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, mesmo sem ter participado de consulta à comunidade acadêmica, o que estaria desrespeitando a autonomia garantida aos institutos federais. E a Justiça bloqueou mais de 100 milhões de reais de 3 municípios baianos para evitar desvio de créditos do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O dinheiro deveria ter sido obrigatoriamente usado em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino e valorização do magistério, o que não tem sido feito pelos gestores municipais. Por isso, o MPF ingressou com ações civis públicas contra os municípios e os prefeitos para uma correta aplicação do dinheiro e o cumprimento do plano, como determina a lei. Já a Força Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal denunciou o ex-gerente de banco e doleiros pelos crimes de organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira. O gerente do Banco do Brasil viabilizou a abertura e a movimentação das contas bancárias em nome de empresas de fachada e a lavagem de mais de 9 milhões de reais entre os anos de 2011 e 2014. Com essa última notícia, nós ficamos por aqui. Você pode acessar mais informações nesse endereço que aparece aqui na sua tela. Nós nos encontramos na próxima semana. Você vai ver no próximo bloco que 120 milhões de reais da mineradora Samarco serão usados para o combate à epidemia de Covid-19 em Minas Gerais e no Espírito Santo. Eu já começo esse bloco com uma pergunta. Você se lembra que 2020 é um ano eleitoral? Apesar do cenário que temos vivido com o coronavírus, a informação até o momento é de que o Tribunal Superior Eleitoral deve manter o calendário. E nós já estamos no mês de maio e começam as movimentações para as eleições municipais. Nesse momento, é muito importante esclarecer o que pode e o que não pode ser feito. Olha só. Propaganda eleitoral antecipada é crime. Nas ruas tem eleitor que está atento ao que é permitido nos meses que antecedem as eleições. A questão de outdoor não pode mais, muro público. Som automotivo, parece-me que não é permitido. A questão também de publicidade, parece-me que não é permitido. São esses quesitos que me vêm à memória. Antes do dia 16 de agosto, a propaganda eleitoral é proibida em todo o país. No Maranhão, o Ministério Público estabeleceu diretrizes para inibir a publicidade antecipada na pré-campanha. Primeiro, a medida, uma petição de poder de polícia, imediatamente para retirar essa propaganda. Segundo, há uma representação eleitoral que corre junto ao juiz eleitoral, que imputa uma multa ao candidato ou responsável por essa propaganda por fazê-lo propaganda antecipada. E terceiro, nos casos mais graves, num conjunto de fatores em que você tem um conjunto de propagandas antecipadas, num tal monte que configure um abuso do poder econômico, um abuso do poder político, propor medidas como uma investigação judicial eleitoral que pode levar, inclusive, à perda do mandato.
De acordo com a Lei das Eleições, divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, os debates entre candidatos podem ocorrer antes do início das campanhas, por ser vantajoso aos eleitores o conhecimento prévio das intenções e propostas de cada um. Já o uso de outdoors está proibido, bem como a veiculação de propaganda em bens públicos, entre outras práticas. Pode ele participar de debates, entrevistas, emissora de rádio e televisão, também nas redes sociais, né? Pode usar a internet, pode usar o blog, isso tudo é permitido. O que tem é muito candidato fazendo propaganda antecipada, que no período da propaganda é vedado, né? O uso de outdoors. Então não pode nem ir lá, mesmo que não tenha o pedido de voto, ele não pode usar o outdoor nesse período pré-campanha. Isso não é permitido. Para o Ministério Público, é importante que a população esteja atenta e denuncie casos de irregularidades. A população pode denunciar no Ministério Público Eleitoral, tanto no TRE, existe um disque denúncia, no Ministério Público Eleitoral existe no site, a gente tem aplicativo do Ministério Público Federal, existe o site também, um local que pode fazer qualquer tipo de denúncia e a população já está fazendo, a gente já tem recebido denúncias acerca dessas atividades de propaganda ilícita. A quarta morte provocada pelo novo coronavírus em Minas Gerais aconteceu em Mariana, na região central do estado. A vítima era um homem de 44 anos que morreu em hospital da cidade no dia 30 de março. Nesse período, Mariana ainda tinha outros 6 casos confirmados e 8 investigados. A cidade, conhecida pelo patrimônio histórico e cultural, ficou em evidência depois do rompimento da barragem do córrego de Fundão em 2015, que matou 19 pessoas, devastou lugares como Barra Longa e Paracatu de Baixo e provocou um dos maiores desastres ambientais do Brasil. Em 2017, o MPF firmou um acordo com a mineradora Samarco que garantia 2 bilhões e 200 milhões de reais para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem. Agora a Justiça Federal liberou 120 milhões de reais para os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Esse dinheiro deverá ser usado exclusivamente nos lugares atingidos pelo rompimento da barragem e para o combate à epidemia do Covid-19. Minas Gerais vai ficar com 84 milhões. Outros 36 milhões serão usados pelo estado do Espírito Santo para combater a pandemia. Eu quero dizer que foi uma decisão muito acertada, uma vez que os municípios precisam de um aporte de recurso financeiro para poder lutar bravamente com o combate ao novo coronavírus. Nós estamos falando de construção de hospital de campanha, suporte de equipe, porque nós vamos precisar de rodar essas equipes 24 horas, nós vamos entrar com as ações de desinfecções dos bairros da nossa cidade e dizer que é um momento muito importante porque nós temos um hospital também na nossa cidade que é parceiro do município e que precisa também desse suporte. O MPF foi a favor da liberação dos recursos, desde que fossem expressamente usados para melhorar o serviço de saúde. De acordo com a decisão judicial, os recursos liberados deverão ser usados para comprar respiradores, monitores cardíacos, camas hospitalares, aparelhos de tomografia e ambulâncias, e também para montar hospitais de campanha e para ampliação de leitos. O dinheiro não pode ser usado para outras finalidades. Com esse valor, o estado de Minas Gerais se comprometeu a adquirir 1.600 ventiladores pulmonares, ao passo que o estado do Espírito Santo se comprometeu a realizar reformas de adaptação em 4 unidades hospitalares, além da compra de 150 ventiladores pulmonares e 150 monitores. É importante frisar que esse valor foi
repassado aos estados a título de medida compensatória pecuniária pelo dano ambiental do caso Samarco, sem qualquer prejuízo para as medidas reparatórias que estão sendo implementadas e também para possíveis outras medidas compensatórias que se façam necessárias ao longo desse processo de reparação do dano. Quanto tempo ainda vai durar para que as coisas voltem pro lugar? Tô pensando tanto em nós dois, já deixei o acaso pra depois. Olha, o sol saiu pra visitar você. As horas passam no relógio, é tão lento. Já converso com você em pensamento, mas tem que ser pra cuidar de mim. Você vai ser tão bom te encontrar de novo, dar um abraço gostoso. Vai ser tão bom te beijar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Olha, o sol saiu pra visitar você. As horas passam no relógio, é tão lento. Já converso com você em pensamento, mas tem que ser pra cuidar de mim. Você vai ser tão bom te encontrar de novo, dar um abraço gostoso. Vai ser tão bom te beijar de novo, e de novo, e de novo. Vai ser tão bom te encontrar de novo, dar um abraço e beijo gostoso. Vai ser tão bom te beijar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quanto tempo ainda vai durar? Por hoje é isso, pessoal. Na semana que vem tem mais uma edição do IP por aqui. Não se esqueça que para acompanhar o Ministério Público Federal é só acessar o portal e as redes sociais. Outras edições do Interesse Público você confere lá no canal MPF no YouTube. Um beijo e até a próxima!